Olá, amigos internautas, estamos começando mais uma edição do programa Tempo Técnico aqui na Web TV do Jornal NH. Eu sou Gustavo Hennemann e nesta segunda-feira, dia 31 de agosto, vou apresentar um convidado muito especial, que é o Rogério Maia, preparador de goleiros do Curitiba e também da Seleção Olímpica. Tudo bem, Rogério? Tudo bem, prazer estar em Novo Hamburgo novamente, encontrando amigos como o Bruno, o Gustavo. E o Bruno Colombo também, colega da editoria de esportes do Jornal NH, está aqui com a gente na Sociedade Ginástica, aqui nesse espaço, no campo sintético aí da ginástica. Você deu esse espaço muito interessante para gravar o Tempo Técnico dessa semana. Rogério, começar falando um pouquinho da tua história, o pessoal de casa te conhecer mais, falar por onde os clubes que tu passou, agora trabalhando em Curitiba e até chegar à seleção. O que tu pode dizer pra gente? Eu fui goleiro no interior do Rio Grande do Sul, várias vezes até estive jogando contra o Novo Hamburgo, Aimoré, clubes da região. Depois, com 23 anos, eu me formei em Educação Física. Certo. E fui me tornar treinador de goleiros do Esporte Clube Internacional nas categorias de base. Sim. Tive 5 passagens no Internacional, categoria de base, Inter B, profissional. A última passagem foi em 2013 com o Dunga, que foi campeão gaúcho. Legal. Tive 2 passagens no mundo árabe, no Al-Ittifaq, no Al-Ahly da Arábia Saudita. E agora eu estou na minha segunda passagem no Curitiba. Tive em 2012, naquela campanha que foi vice-campeão na Copa do Brasil, pelo Palmeiras, e agora a gente retornou em 2015 para disputar a Copa do Brasil, o Brasileiro e o Paranaense, pelo Curitiba. E no Inter, por exemplo, trabalhou com o Alisson, com o Muriel. O Alisson agora está na seleção, assim como o Marcelo Groi do Grêmio também. O que tu pode dizer dos jogadores que trabalhou no Inter, por exemplo, do Alisson, do Muriel, hein? O Muriel, eu trabalhei com ele na base, no Internacional, e em 2009, a gente, quando foi para o Caxias, o Muriel foi junto para disputar o Brasileiro da Série C. E quando eu voltei para o Internacional em 2013, tinha o Muriel e o Alisson já fazia parte do grupo. Sim. Que foi quando ele teve a primeira oportunidade para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, em 2013. O Dunga que deu essa oportunidade. Sim. Que lançou o Alisson para ser goleiro do Internacional. Então foi a primeira oportunidade com o profissional do Alisson. Bruno. Bom, Gustavo, primeiramente, um prazer aqui estar participando do Tempo Técnico pela segunda vez, né? Ainda mais na companhia do Rogério Maia, que é um amigo já de uma longa data, né, Rogério? Verdade. Eu queria conversar com o Rogério, já que a gente entrou nesse assunto de seleção, né? Como é que tu acha que vai ser o desempenho desses dois goleiros? A gente já sabe que eles estão bem afirmados aqui no Brasileirão, né? E como é que tu acha que vai funcionar esse esquema com o Dunga? A escola gaúcha, tanto o Internacional como o Grêmio, sempre tiveram bons goleiros, grandes goleiros, né? E tanto o Alisson como o Marcelo Groi, os dois nas categorias de base sempre se destacaram, sendo campeão, tendo convocação de seleção brasileira de base. E agora se firmaram como titulares nos seus clubes, como ídolos, como Sim. bons profissionais, como referência, não só dentro de campo, como fora de campo. A gente conhecendo os dois, a gente vê que são atletas e pessoas que representam bem a comunidade, que representam bem o futebol. E o jogador hoje ele não pode ser referência só dentro de campo. E agora te prepara também já para estar servindo a seleção de novo, né, Rogério? Vai estar com a seleção olímpica, esses amistosos que vai ter, já esteve no Mundial Sub-20, né? E também no Pan-Americano. Agora essa semana também já vamos estar viajando já. A gente tem um amistoso com a França, a seleção olímpica tem um amistoso com a França, para já preparando para a Olimpíada do ano que vem. Que o objetivo da seleção brasileira é buscar o título olímpico, que é a única medalha que o Brasil não tem ainda. Então a gente está passando por esse período de preparação, observando jogadores, trocando experiência com outras seleções, para que a gente possa formar uma boa seleção, para que o Dunga, que é comandante, o Gilmar Rinaldi, possa, no período olímpico, ter boas opções e a gente buscar essa medalha aí tão desejada. É justamente sobre isso, né, Maia, que eu gostaria de te fazer uma outra pergunta para ti. O Brasil acabou aí vindo daquele fiasco na Copa do Mundo, né? Muito se falou em reformulação. Como é que tu analisa esse novo período, até que tu trabalha com a base também? Tem bons jogadores aí que podem alimentar a seleção principal do Brasil nos próximos tempos aí? Sem dúvida. O Brasil, a gente fala muito que o Brasil não foi mal no Mundial, perdeu para a Alemanha, mas a gente fala muito onde é que estão esses novos jogadores. Em 2011, 4 anos atrás, o Brasil foi campeão mundial, com Oscar, Neymar, Danilo, Casemiro, então jogadores de nova geração. Que estão aí, né? Estão aí e já estão servindo a seleção principal.
quer dizer, alguns deles. Então, tem uma geração vindo. Então, acho que logo que tiver oportunidade, daqui a pouco numa Olimpíada, numa próxima Copa do Mundo, essa geração vai estar no ápice. E aí é onde vão aparecer os novos talentos e o futebol brasileiro não vai voltar a brilhar. Então, eu acho que o Brasil está bem representado e estão surgindo novos talentos aí no futebol brasileiro. E na tua área, goleiros, né? Como é que tu vê a seleção brasileira, os goleiros que agora estão indo, né, também para a seleção principal, e também os que vão servir a seleção olímpica, que é o Ederson, que está no Benfica, né, que foi convocado agora, e também o Jean do Bahia. Como é que tu vê esses jogadores? Tu já trabalha com eles há mais tempo? O Jean foi convocado para o Mundial Sub-20, foi vice-campeão agora na Nova Zelândia, e é um goleiro que já jogou o Campeonato Baiano, foi campeão estadual, foi vice-campeão na Copa do Nordeste, então um menino de 19 anos. É uma nova promessa, é um goleiro que foi reconvocado agora para a seleção olímpica, e o Ederson foi contratado pelo Benfica agora. Ele estava no Rio Ave e foi contratado pelo Benfica pelo trabalho que ele fez no Rio Ave. Então acho que o Brasil tem uma geração nova de goleiros aí, não só eles, tem outros que estão aparecendo, que vão poder representar bem. E logo na frente já vem Alisson, já vem o Marcelo Groi e outros goleiros com uma idade um pouco maior. Falar um pouco de Curitiba, né, Maia? Não tem como não falar do Curitiba, né? Curitiba que está participando de 2 competições ao mesmo tempo, a Copa do Brasil e o Brasileiro. Quais as pretensões do Curitiba aí para esse ano, para essa temporada? Tu que já trabalhou uma vez lá e agora retornou, né? Como é que é o Coxa, assim, para ti como profissional? Ele é um clube que te dá todas as possibilidades de trabalhar. Como é que funciona o Coxa no teu dia a dia? O Curitiba, assim como no Rio Grande do Sul tem a dupla Grenal, que é muito forte, o Curitiba tem o Atlético Paranaense e o Curitiba, que a rivalidade é muito parecida. Mas o Curitiba esse ano ainda ele teve que remontar o grupo no meio de uma competição, no início brasileiro. Então está se encaixando, vem crescendo, agora realizou boas contratações. Então é um clube que o objetivo principal é se manter na Série A. Tem uma torcida muito forte, conversando com outros profissionais de outras equipes, o que a gente observou? Que a torcida do Curitiba ela é forte. O estádio sempre tem 20 mil pessoas, 25 mil pessoas. Os jogos que o Curitiba jogou de manhã, lotou, o público faz uma festa maior, e quando a gente jogou fora também. Curitiba que tem alguns jogadores da base do Grêmio, né, que passaram pelo Grêmio, né? Bastante jogadores até, né, Maia? Tem Misael, tem jogadores que estiveram na seleção brasileira também, sub-20, o Henrique, o Negueba, tem o Rafael Marques, zagueiro, que jogou no Grêmio. Tem vários jogadores que passaram na dupla Grenal que estão jogando no É o Kleber Gladiador, né, Maia? Kleber Gladiador, tá lá, né? Tem jogadores que jogaram no Canoas, o Vanailson, que é um goleiro que jogou no Canoas em 2012. Tem bastante gaúcho representando o futebol de Curitiba. Beleza, então, Rogério, muito obrigado. Bruno também, nosso tempo técnico está terminando aí na segunda-feira. Agradeço muito a participação e te desejo toda a sorte aí para você e para a seleção brasileira agora também nesses amistosos. Eu que agradeço. Curitiba também, com certeza. Obrigado, eu agradeço a oportunidade, porque meu irmão mora na região aqui, em Novo Hamburgo. Como é que é o nome dele? Francisco Maia. Francisco Maia. Então, a gente gosta muito da região. Eu agradeço o Maia também por ter participado. O Maia fez a parceria de representar aqui com a gente, né? Então desejo todo sucesso aí na carreira, já tem sucesso, né? E cada vez siga melhor aí na profissão. Obrigado, feliz. Então tá, gente, muito obrigado. Nós ficamos por aqui na segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.